Muito bem, gente. Estamos aqui, 31º encontro, aqui nos nossos encontros semanais, falando um pouco sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. E já vamos começar aqui. A Simone vai fazer a nossa abertura. Vamos lá, Simone, por favor. Vamos. Boa tarde a todos. Vamos então iniciar os nossos preparativos para mais este encontro. Vamos então nos desligando dos nossos problemas, do mundo externo e serenando a nossa mente. Irmanados no amor de Jesus, vamos então nos preparando, nos acalmando e elevando os nossos pensamentos, dizendo: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Bom encontro a todos e vamos a ele então. Certo, Antônio? Certo, muito obrigado, Simone. Graças a Deus, estamos aí, né, sempre amparados pelo plano espiritual maior para mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre muitas coisinhas interessantes aqui. Estreia também, temos uma estreia hoje, mas não vou falar nada, senão a pessoa vai entrar em pânico. Então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho aqui, porque hoje nós vamos falar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só botar o Ari aqui. Ok. Então, só lembrando aqui para sempre o conteúdo nosso aqui no Espírito do Evangelho, nosso canal do YouTube, sempre nossas aulas estão lá hospedadas, então perdeu a aula, não tem problema, tem lá, dá para ouvir novamente. Eu só quero ver se eu estou gravando certo isso aqui. Estou, né? Beleza. Então, só para lembrar do podcast, semana passada não deu para falar muito, mas tem o podcast lá da Terapia de Vida Passada, que a gente entrevista a terapeuta Elaine De Luca, que foi uma das pioneiras. Então, fizemos a semana passada a parte 1 e hoje eu coloquei no ar a parte 2, encerrando aqui essa história da Terapia de Vida Passada. Tá dando bastante conversa, acho que é um assunto, até para minha surpresa, eu não esperava que tantas pessoas tivessem curiosidade ou quisessem saber um pouquinho mais sobre terapia de vida passada, até porque tem essa questão também que a gente não deve ver o que aconteceu no nosso passado, tem o véu, né, do esquecimento e tudo mais. Então, mas vocês vão entender na entrevista como é uma situação muito interessante, até para o trabalho mesmo, de entendimento de algumas coisas que acontecem, alguns bloqueios e tudo mais, e aí a terapia de vida passada meio que funciona nesse sentido. Bem, tem a aula épica, acho que é uma das maiores audiências aqui do nosso humilde canal, do Caldini está lá, e a exposição que eu fiz na sexta-feira, falando aí do aniversário dos 80 anos do Pelé e falando muito sobre a ideia dos talentos, como que nós estamos usando nossos talentos, falando um pouco também de Paulo, que fala sobre os dons, né? Os nossos dons, o que nós estamos fazendo com os nossos dons, cada um de nós tem um, mas todos nós temos o quê? Estamos alinhados com Deus e com Jesus, quer dizer, cada um pode ter a sua diferença, pode ter uma habilidade diferente. O importante é a gente utilizar essa habilidade, nos esforçarmos para utilizar esses dons da melhor forma possível. Então essa é a exposição que eu deixei aí, exposição sempre curtinha, né? Na sexta-feira. Bem, tirando isso, vamos aqui para o nosso... Se eu conseguir fazer isso aqui funcionar, porque você sabe que é sempre já uma tradição, a gente nunca consegue fazer esse negócio funcionar de cara, sempre há algum problema, mas aí eu já aproveito e já dou um oi para o Ari, para a Silmara, para a Liliane, a Ana Rubim, a Marilúcia, todo mundo aí, a gente aproveita já, né? De um limão a gente faz uma limonada aqui, vamos, pô, dureza isso aqui, viu, gente? Vamos tentar de novo aqui. Isso aqui. Desculpa o atraso. Tudo bem, Ana Rubim? Eu estava procurando um médico aqui na internet para o meu ombro. Desculpa, hein? Não tem problema. Se tiver algum médico aqui que cuide de ombros, fale com a Ana Rubim. Bom, e aqui a nossa aula de hoje é Felizes os Mansos e Pacíficos. E aqui é uma imagem que eu vi de um meme muito engraçadinha, eu achei muito fofinha essa aí. Tinha uma frase nesse meme do leão e da ovelhinha, não sei se isso aqui é montado, imagino que seja, mas enfim, que a mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Olha só que interessante, né? E isso é um pouco o que nós vamos conversar hoje. Pessoal,
pedindo só para todo mundo deixar o microfone desligado, tem alguém que está com o microfone aberto. E vamos lá. O capítulo 9, hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, e a vivência do Evangelho segundo o Espiritismo é a lição número 9. E vamos lá, né, gente? Vale a pena ver de novo, estamos aqui à tarde, eu nem sei se tem ainda esse programa na TV Globo, mas isso ficou uma marca, e nós temos que ver o quê? E vamos ver de novo, rapidamente aqui, qual é o tema que nós estamos tendo aí nessas últimas aulas, que é a questão das bem-aventuranças, que está lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5. Então, nós já vimos o bem-aventurados os pobres em ou no espírito, porque deles é o reino dos céus, isso está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, e lutados, porque serão consolados. Hoje nós vamos ver o bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e tem uma versão que fala assim, que é bem-aventurados os gentis, olha que bonitinho, né? Porque herdarão a terra, nós vamos falar sobre isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, também foi lá no capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia, se não me engano é o capítulo 10, e nós vamos ver isso em dezembro, acho que as 2 últimas aulas. Em novembro nós vamos ver os bem-aventurados os puros de coração, que é o capítulo 8. É um capítulo grande, então provavelmente em novembro inteiro nós vamos fazer 4 aulas sobre esse versículo, e esse capítulo em especial. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus, é o segundo versículo da bem-aventurança que nós vamos ver hoje. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, é o capítulo 5 também, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse aqui é só para a gente recordar onde nós estávamos, tivemos a interrupção aí da aula com o Caldini, que foi excepcional, mas só para nós lembrarmos onde nós estamos e para onde nós vamos aqui nas nossas aulas até essa reta final do nosso curso aqui online, nossos encontros online. Bem, vamos começar aqui com essa primeira bem-aventurança, ou felizes, né? Os mansos, deixa eu só botar mais 2 pessoas aqui que elas estão querendo entrar, a Ivani e a Ana Cristina, um instantinho só. Bem-aventurados os mansos, que pode também ser em algumas traduções, em algumas bíblias, humildes ou humilhados, ou numa outra versão que eu vi direto do grego, gentis. Então, bem-aventurados os gentis. Eu achei essa palavra muito bacana para nós aqui, porque talvez até dê um pouco mais a ideia do que seria essa bem-aventurança. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Tem alguém com o microfone aberto que eu peço, por favor, que desligue aí, se não for gentilmente. Opa, Marilúcia, precisa só desligar o seu microfone aí, Marilúcia, por favor. Isso. Ok. Ok, obrigado. Isso, temos uma criança falando aí no meio. É o meu netinho. Perfeito, muito bom. Um dia seu netinho vai conseguir dar aula também, vai ser online, vai ser bacana. Com certeza, eu espero. Tá bom. Mas enquanto isso... Enquanto isso, silêncio, por favor. Por favor, exato. Vamos lá. Então, todas as Bíblias, todos os lugares, eles falam o seguinte, que essa bem-aventurança, ela vem de um salmo, o Salmo 37, versículo 11. Mas os pobres vão possuir a terra e se deleitarão com paz abundante. Então, essa frase de Jesus, quando Jesus menciona essa frase, e Mateus coloca lá entre as bem-aventuranças, é em cima desse Salmo 37, tá? E aí começa a ter um problema para nós aqui. A Bíblia de Jerusalém, ela faz uma interpretação da seguinte maneira, ela fala que esse versículo, bem-aventurados os mansos, os humildes, né, ela podia ser um comentário ligado ao anterior, quer dizer, é o pobres em espírito, que também nós vimos que uma das principais interpretações é também falando sobre a humildade, nós já vimos muito isso. Então a Bíblia de Jerusalém faz essa análise. Porém, se você vai em todos os outros lugares, a Bíblia do Peregrino, Lições Paulinas e tudo mais, está dizendo o seguinte, que especificamente, até porque é baseado lá no Salmo 37, é uma ideia de partilha da terra, e que não se deve espiritualizar essa interpretação. Isso aqui é a Bíblia do Peregrino falando. Então vocês vejam que como é difícil você fazer uma interpretação, e eu coloquei isso, não para causar polêmica, longe disso, mas para mostrar para vocês como tem aí muitas divergências a partir de determinada interpretação. E Kardec, e vocês vejam como é interessante isso também, Kardec ele tem como ele é uma pessoa muito preparada. Apesar da Bíblia do Peregrino aqui falar que
não se deve espiritualizar essa parte, porque está muito focado na questão mesmo da terra, das pessoas que são humilhadas por não conseguir aí um pedaço de terra e tudo mais, não ter a questão da propriedade, não ter como viver dignamente. Kardec vai pegar e vai conseguir juntar essas duas coisas, algo que eles estavam falando aqui que não se deve espiritualizar, mas ele faz isso. Ele vai fazer, nós vamos ver, vai ser o nosso último slide aqui, como que Kardec vê essa bem-aventurança e como ele consegue juntar tanto uma questão material como uma questão espiritual. Bem, a segunda bem-aventurança, esse é mais facinho, não tem muita polêmica. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá também em Mateus, capítulo 5, versículo 9. A Bíblia Paulina diz para nós aqui que é buscar e realizar ações que favoreçam a harmonia, a prosperidade e a justiça social, porque tudo isso torna o ser humano semelhante a Deus. Então, isso é eu gostei muito dessa interpretação aqui da Bíblia, das edições paulinas, mostrando isso, quer dizer, o que é essa ideia da promover a paz. E a Bíblia do Peregrino fala que é uma ação em favor da paz e da concórdia. Guarde bem essa palavra concórdia, porque depois nós vamos ver que o Kardec vai, quando ele fizer a interpretação dessa bem-aventurança, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele vai muito por esse lado também da concórdia, dessa ideia de você ter aí relacionamentos mais fraternos entre todos. E uma curiosidade também, que a tradição aplicou a Jesus o título de Isaías 9.5, que é o príncipe da paz. Isaías 9.5 diz mais ou menos isso aqui, e vocês sabem, está lá no Antigo Testamento, infelizmente nós não vimos Isaías com a profundidade, ou pelo menos vimos com um pouquinho mais de atenção naquele momento que nós falávamos lá, no ano passado, quando nós estávamos encarnados na Casa Espírita e ficamos lá falando quase 4 meses, 5 meses sobre o Velho Testamento, nós não falamos muito sobre Isaías. E é importante Isaías, porque muito das coisas que reverberam, que Jesus vai falar, muitas coisas estão ligadas a Isaías. E aqui é um desses momentos aqui. Eu fui atrás desse trecho, então ele fala o seguinte, até porque nós estamos meio próximos aí do Natal, né? Porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e ele se chama Conselheiro Maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Que bacana isso. Então, Isaías, já como um profeta, já antecipando essa questão do nascimento aí de Jesus. Está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 5. Isso nas Bíblias católicas. Porque nas Bíblias protestantes, como o Almeida, está 9.6. Não me perguntem por quê, tá bom? Não sei se sumiu algum versículo no meio do caminho, não sei o que aconteceu, ou na Bíblia Católica sumiu outro, eu não sei o que é, mas na Bíblia católicas, que é a Pastoral, a Bíblia de Jerusalém, a Peregrino, vai estar sempre como 9.5. Bem, aí Kardec, além das duas bem-aventuranças, ele coloca mais um trecho do Evangelho, e esse daqui é um pouquinho maior, está lá em Mateus também, capítulo 5, também no Sermão da Montanha, nos versículos 21 e 22. Então, Jesus está dando o seguinte ensinamento lá, que nós até já vimos isso também lá no ano passado, mas é bom reforçar aqui. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Não matarás, que é um dos mandamentos. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, ou seja, Jesus falando, né? Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão, imbecil, ou pode ser também, dependendo da tradução, raga ou raca, que é uma palavra em aramaico que quer dizer cabeça vazia, tá bom? Também pode ser cretino ou inútil, tem muitas tradições aí que colocam isso. Então vocês vão ver imbecil, cretino, inútil. Então quem diz ao seu irmão essas palavras se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota, e também pode ser renegado, insensato ou louco, dependendo da tradução, merece o fogo do inferno. Então, isso aqui é Jesus dando, então, essa conotação um pouco mais ampla, como vocês podem perceber, que não é simplesmente não matarás, tem aqui uma questão um pouco mais complexa para nós aqui. Por que Jesus está falando isso? Por que ele está falando dessa questão da maneira como nós estamos falando? E a Bíblia do Peregrino, ele fala o seguinte, que o mandamento de não matar, ele radicaliza-se na atitude interior, olha só, de onde brota o homicídio, e se estende a ofensas menores, mas que podem conduzir a ações graves. Então, quando Jesus está dizendo lá, olha, puxa, não vai xingar o seu irmão, não xinga o seu irmão, porque a partir daí já está começando um processo que pode desencadear uma situação ainda pior.
Pode ser um homicídio? Pode, claro, mas também pode ser um rompimento, famílias que não se conversam, sabe essas questões? Então, tudo começa pelo quê? Pela a questão aí da palavra. Então, a palavra, ela é fundamental. Nós já tivemos até uma aula sobre isso, o cuidado que nós temos que ter ao falar, ao conversar com o outro, mesmo numa situação de irritação, algo que está nos contrariando, tomar um cuidado na maneira como nós estamos aí verbalizando, se nós... às vezes, assim, não é nem uma questão de agressividade. Às vezes pode ser até uma pessoa que é muito irônica, tira muito sarro. Também é uma maneira de você agredir a outra pessoa. Então, isso também pode causar aí uma animosidade. Então, o cuidado, nossas palavras serem gentis, como diz lá, né? Um pouco mais caridosas nesse aspecto. Vamos ver agora o que Kardec fala para nós. Então, tudo isso que nós estamos vendo era uma preparação para Kardec. Kardec, vocês vão ver logo no capítulo 9, depois das duas bem-aventuranças e dessa passagem de Mateus, ele vai lá explicar um pouquinho a interpretação dele perante essas questões. Então ele fala, por exemplo, que por essas máximas Jesus estabeleceu como lei, ok? A doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Então, isso é o que nós temos que buscar. Doçura, moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Isso seria uma lei, no entendimento de Kardec, a partir dessas bem-aventuranças e dessa passagem aí do Sermão da Montanha que Jesus acabou de falar, que nós acabamos de ver. Condena, obviamente, diz Kardec, por consequência, se por um lado é a lei, por outro lado vai ser condenado o quê? A violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Olha só que dureza isso aqui, hein, gente? Não é fácil. Então, não é só a questão, olha, matar, né? Não é só você chegar a matar, mas tem todo um processo anterior que está muito dentro da pessoa, é a tal da reforma interior que nós temos que ficamos batendo aqui o tempo todo, que nós temos que tomar cuidado. Quer dizer, olha, uma palavra agressiva, uma palavra mal colocada, que fuja dessa lei que Jesus coloca aqui na ideia de Kardec, que é a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, nós estamos indo contra essa lei e podemos criar situações muito complexas para nós de relacionamento com outras pessoas. Então, esse cuidado e o que Kardec aqui está nos alertando. Ele diz ainda o seguinte: toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a concórdia, aí a concórdia aqui que eu falei para vocês que ia aparecer, mantendo a concórdia e a união. União entre quem? Entre as pessoas. Somos todos irmãos, né? É um atentado, diz Kardec, à benevolência recíproca e à fraternidade. Alimenta o ódio e o rancor. Tá vendo? Por isso que temos que ter, por isso que Jesus fala e reforça aquele conceito do não matarás, indo um pouquinho mais ampla essa conotação, né? Então, alimenta o ódio e o rancor, você vai piorando aquela situação. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo o cristão, diz aqui Kardec. Então, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E aí nós vimos lá uma das interpretações, gentileza, né? Bem-aventurados os gentis. É um pouco isso mesmo. A gentileza é a questão, acho que mais importante, é a primeira lei de todo cristão, seja com quem for. É um desafio? Sempre é um desafio, como o Caldini, inclusive, colocou lá, né? É fácil? Não é fácil fazer a reforma íntima, a transformação moral, nada disso é fácil, mas nós sabemos que nós temos aí uma bússola, um norte, que nós temos que perseguir, por mais complicado que seja. Bom, agora nós vamos ver aquela passagem, o bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, que vocês lembram que eu disse lá, pegando a citação aí da Bíblia do Peregrino, da Paulinas e tal, que você não deve espiritualizar isso aqui, porque realmente seria uma questão, puxa, os mansos, os humildes, os gentis, eles vão herdar a terra, e a terra aqui é uma conotação mesmo assim de você conquistar algo que hoje você não pode, porque, enfim, estamos nesse mundo material e os mais fortes sempre prevalecem. Então, o Kardec diz o seguinte para nós, e Kardec vai juntar tanto a questão material quanto a questão espiritual aqui. E ele diz o seguinte: olha, o homem precisa de bens materiais para viver. Tudo certo. Jesus entende isso, mas recomenda que não se dê mais importância a isso do que a parte espiritual. Kardec diz mais ainda. Diz que até agora, e também é uma conclusão dele,
e nossa aqui, obviamente, porque era a situação dele lá em 1860 e continua sendo para nós ainda hoje, os bens na terra são privilégio dos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. E aqui não é só questão material, né? Quando, por exemplo, você vê esses casos de brigas ou de intolerância, principalmente doméstica, né? O homem tentando se colocar de um jeito mais agressivo, querendo mandar na mulher, por exemplo, né? Nós vimos N casos lamentáveis aí. Também é a questão da violência. E a violência para quê? Para subjugar uma pessoa. Então também tem essa conotação não só da parte material. Então até agora, diz Kardec, os bens da terra, sejam eles quais forem, inclusive de relacionamentos, são privilégios dos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Perfeito? Então está dentro da parte material. Agora vamos ver a questão aqui que entra a parte espiritual. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Veja que coisa interessante como Kardec, então, consegue juntar tanto essa dificuldade material, essa convivência, como nós estamos vivendo, como também ele consegue ir pelo lado espiritual, desenvolvendo essa questão de que haverá um momento em que a humanidade vai se submeter a essa lei de amor e de caridade. E tanto na aula passada do Cialdini, quanto no Evangelho, na vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, eles tocam muito nesse ponto, quer dizer, os violentos vão sair daqui. Né? Cialdini falou muito isso, olha, vai chegar uma hora que esses não vão estar, por uma lei de afinidade, não vão estar mais aqui, vão ter que sair, vão ter que ir para outro lugar. Então, é a mesma coisa que o livro aqui diz para nós, a vivência no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos para um planeta de regeneração. E quando nós formos para esse planeta de regeneração, esses espíritos que são os violentos, que são intolerantes, eles vão ser convidados gentilmente a deixar o planeta e ir para um outro mundo mais apropriado para aquela evolução espiritual deles, que não mais estará em afinidade com a evolução que a Terra vai apresentar em algum momento. Quando isso vai acontecer, Antônio? Não tenho a menor ideia, mas nós temos que trabalhar com esse entendimento, com essa compreensão e tentarmos ser os mais mansos e pacíficos, né? Mais gentis, aquele cuidado redobrado com o que nós falamos. Antônio, mas isso é muito complicado. Não é, e vocês vão ver agora com a Sandra que vai fazer a sua estreia aqui, vamos fazer uma vibração muito forte, muito carinhosa aqui para a Sandra, que ela vai nos colocar aqui, vai uma discussão mais prática, quer dizer, como nós atingimos essa questão da afabilidade e da doçura, que é um item muito específico aí desse capítulo 9. Sandra, tapete vermelho para você. Vamos lá? Vamos lá. Eu só vou pedir para a Cláudia, boa tarde. Só vou pedir para a Cláudia desligar o microfone, que o dela está aberto ainda. Por favor, Cláudia. Mas, por favor, Sandra, eu te interrompi. Vamos lá. Boa tarde, então, pessoal. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre um texto do Espírito Lázaro, que fala da afabilidade e doçura. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E para começar, eu escolhi um texto da Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E olha como isso é bonito, é importante, é cheio de amor, né? E ela ainda continua. E ela fala assim: uma das maiores enfermidades é não ser ninguém para ninguém. Tudo o que se perde é o que não se dá. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas seus ecos são verdadeiramente infinitos. É lindo, né? Mas como nós podemos atingir esse nível de amor ao falar e no nosso comportamento também, como sugere a Madre Teresa? Ainda é um desafio bem difícil para nós, né? Mas hoje aqui nós vamos tentar ver alguns pontos onde a gente pode tentar, né? Nós podemos tentar nos melhorar para um dia nós conseguirmos. Muita gente pensa na afabilidade, na doçura como um sinal de fraqueza, de humilhação, mas muito ao contrário disso. Fraco é aquele que precisa ser rude para defender os seus pontos de vista.
A ideia de afabilidade não é essa não, de aceitar tudo, de ser humilhado. Não, não é isso, não. Nós temos que ter a nossa própria personalidade, os nossos próprios pensamentos. Mas a gente não precisa brigar com ninguém para defender, tá certo? Agora a gente vai lá no dicionário ver qual que é a definição de afabilidade. Olha lá, aptidão ou tendência para tratar alguém com benevolência. E aí é que é a questão, né? Aí é que é o nosso desafio, né? Como atingir essa afabilidade, essa doçura? E, na verdade, nós não vamos atingir essas virtudes da noite para o dia, né? Nós somos humanos, somos espíritos ainda em evolução, né? Um passinho de cada vez. Mas um bom exercício é a gente tentar não procurar não tratar os outros com rispidez. Por pior que seja a ofensa, né, a injúria, nós devemos olhar o nosso próximo com benevolência, com amor, com caridade. E aí sim, a mansidão no falar vai vindo automaticamente. A gente tem que pensar que todos nós estamos aqui com os nossos próprios espinhos. Todos nós temos. Acho que já deu para todo mundo perceber que nós não viemos aqui a passeio, né? Então, assim, ninguém sabe o que está se passando no íntimo da outra pessoa. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que procurar não ser mais um espinho na vida do outro, né? Que nós possamos tentar ser o bálsamo. Eu sei que vocês vão falar assim, nossa, né, a perfeita, né? Não, não é isso. Eu sei que como ideia, assim como discurso, é tudo lindo, maravilhoso, mas que na prática a gente não consegue muito ser assim, né? Então eu queria relembrar aqui com vocês uma história do Chico Xavier com a mãe dele. E como a maioria de vocês sabe, assim, o Chico perdeu a mãe quando ele tinha 5 anos. Mas ela sempre aparecia e conversava com ele em espírito. E uma vez o Chico estava passando assim por umas situações lá no centro espírita que ele frequentava, algumas discussões, e isso estava deixando ele muito aborrecido e muito irritado. Aí, num desses momentos de irritação, a mãe dele apareceu e falou assim: para terminar com as suas inquietações, use a água da paz. Aí o Chico ficou todo contente, falou: pronto, problema resolvido, saiu, foi na farmácia procurar a tal da água da paz, perguntou para os amigos, perguntou para as pessoas e nada de encontrar a tal da água da paz. Aí, alguns dias depois, a mãe dele voltou e falou assim: Chico, esse remédio está aí dentro da sua própria casa. Aí ela falou assim para ele: quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água do pote, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue fora nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe-a banhando a língua. Esta é a água da paz. E aí, nesse momento, o Chico percebeu, né, que ele estava recebendo mais uma lição de humildade e de silêncio. Assim como nós também. Em algumas situações da nossa vida, nós podemos tentar sim, né, beber a água da paz. Nós nunca podemos deixar que a rispidez do outro baixe o nosso padrão vibratório. É para a gente não entrar na mesma sintonia. Mas como que nós podemos fazer isso, né? Emitindo vibrações de amor, de paz. É fácil, como o Antônio já falou lá na frente, fácil? Não, não é, é bem difícil ainda para nós, né? Mas esse deve ser o nosso exercício, né? Como vocês devem lembrar, nós devemos sempre procurar a porta estreita. Quando a nossa reação, quando a gente conseguir que a nossa reação seja igual a do macaquinho aí da foto, a gente vai ser muito mais feliz, nós vamos viver muito melhor, tá certo? Aí a gente pode se perguntar assim: é possível ser afável e enérgico ao mesmo tempo? Olha, pessoal, nós temos um melhor e maior exemplo, que é o nosso Mestre Jesus. Tem um trecho do livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo que vai nos mostrar bem isso. Aí fala assim, ó: o grande exemplo que o Mestre Jesus nos deixou, combatendo o pecado, mas nunca os pecadores, e servindo sempre a todos, dentro de suas possibilidades, com carinho e amor, sem se encolerizar jamais. Nós sabemos que Jesus tinha muita autoridade e firmeza quando ele falava, né? Mas ele nunca deixou de ser afável com ninguém. Eu tenho comigo que nós devemos sorrir sempre.
mas sorrir com o coração, sorrir com a alma, sorrir de verdade. Não como o Drup aí da foto, que ele tá, I'm so happy, eu sou feliz, eu tô feliz, não. Mas ele tá sempre emburrado, não dá para ser assim, né? A gente tem que ser feliz de verdade. Sorriso. Agora tem uma coisa assim, a gente está no meio da pandemia, né? Todo mundo tendo que usar máscara. Aí muita gente pode pensar, eu nem preciso sorrir, ninguém tá vendo, né? Não. Não é assim, a gente precisa sorrir sim, porque é um sorriso sincero, um sorriso que vem da alma, não precisa dos lábios, né? É o primeiro sinal do amor ao próximo. O sorriso de verdade, ele abre as portas da gentileza, da simpatia, da doçura. Mas tem gente que tem muita dificuldade, né, para mudar, para se transformar. Quantas vezes a gente não ouve alguém falar assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Só falta essa criatura divina falar Gabriela no final, né? Não dá. Não dá para ser assim, né? Porque, afinal, por que nós estamos aqui? Não é para nos reformar intimamente, para evoluir, para progredir? Não dá para ser Gabriela, gente. Agora tem uma coisa que a gente tem um detalhe assim importante que a gente tem que tomar cuidado, né? Que são aquelas pessoas que fingem ser doces para conseguirem aquilo que elas querem, né? Essas pessoas, na primeira oportunidade, elas vão lá e te apunhalam pelas costas, né? Elas têm o coração cheio de mágoa, de ódio, de inveja. São esses famosos lobos em pele de cordeiro. Na verdade, assim, essas pessoas, eles não conseguem manter essa falsidade por muito tempo. Porque na primeira oportunidade, né, quando o orgulho deles é ferido ou quando eles são contrariados, eles já saem brigando, esbravejando com todo mundo. Já logo se revelam, né? E pior ainda, é aquele que é doce e gentil fora do lar. Aí, quando chega em casa, deixa a máscara lá na porta e faz da vida das pessoas com quem ele convive um verdadeiro inferno. Como disse Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, o mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno. É muito fácil, gente, a gente decidir quem nós queremos ser, né? Porque afinal, assim, o mundo, do que o mundo mais precisa? De guerra ou de paz? E nós, intimamente, o que nós precisamos? De guerra ou de paz? Mas é o seguinte, a gente precisa ter em mente que essa paz precisa ser alcançada, ela precisa ser conquistada, precisa da nossa vontade, do nosso esforço. Nós precisamos correr atrás para tentar depurar o nosso espírito. Porque como está lá no Livro dos Médiuns, no item 264, a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Admita-se que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e dizer senão coisas boas. Olha, eu quero terminar com uma frase de Emmanuel, que está no livro Abrigo, psicografado pelo Chico Xavier. E aí fala assim: sejamos devotos da cortesia e da afabilidade em todos os instantes, para que não aconteça, venhamos a dizer depois da oportunidade perdida. Efetivamente, o Senhor estava junto de mim, mas não pude senti-lo. E nós não podemos nunca nos esquecer que nós estamos sempre amparados pelo plano espiritual. Eles estão sempre dispostos a nos ajudar nas nossas boas intenções, mas que nós precisamos nos conectar com eles, né? Nós precisamos estar sempre com o canal aberto, assim como o Chico. Lá na historinha da Água da Paz, ele estava conectado, ele conseguiu receber ajuda, né? Porque ele estava sempre com o canal aberto. Então é isso, pessoal. Que a paz, a doçura e a afabilidade de Jesus estejam sempre nas nossas vidas. Muito obrigada. Muito bem. Olha só, Sandra Rodrigues, muito obrigado, Sandra Rodrigues, por dar essa aula aqui para nós. Eu é que agradeço. Foi muito legal. Eu é que agradeço. Tá vendo? Eu falo para vocês têm os talentos, né? Aquilo que eu falei lá na exposição de sexta-feira, tem os talentos, tem que usar os talentos. Eu estou aqui para ajudar aqui a
a provocar que esses talentos aflorem aqui. A Sandra topou, a Regina também vai dar uma aula também para nós, vai ser provavelmente em dezembro. Então, quem quiser, bate aqui na minha porta. Vamos lá, que conteúdo aqui não falta, viu? E agora nós vamos fazer aqui aquele nosso momento que vocês gostam tanto, que é as nossas questões para os grupos. E nós vamos ter 3 questões hoje para os nossos grupos. O item 7, espero que vocês estejam todos com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Então, o item 7 fala da paciência, mas a minha questão aqui, como alcançar a paciência? Vamos falar na parte prática aqui. Todos os itens aqui nós vamos tentar falar sobre questões práticas, tá? Como? De verdade, sem ser o lobo com a pele de cordeira, de verdade. Como que a gente pode alcançar a paciência? Utilizando o texto do item 7 como um parâmetro aqui para nós, né? Item 8, como conquistar a obediência e a resignação? E até por que a obediência e a resignação elas são tão importantes nessa ideia da afabilidade, de sermos aqui pessoas mais gentis? Por que a obediência e a resignação elas são importantes? Como conquistar aqui, então, a obediência e a resignação? E, finalmente, o item 9, como controlar a cólera. A cólera, obviamente, é a raiva, né? Não a doença. Então, como controlar a cólera? Também é o assunto do item 9, está lá como a cólera. Então, são esses 3 itens que eu peço para vocês. Então, nós vamos dividir o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, e cada um de vocês vai analisar aqui uma dessas questões, dependendo do grupo que vocês estiverem participando. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma questão mal explicada aqui? Por favor, falem ou calem-se para sempre. Eu vou dividir em 3 salas. Enquanto eu divido, vocês podem falar aí se vocês quiserem, tá bom? Ok. Vai dar mais ou menos 7, 8 participantes por sala. Vou criar agora e depois eu vou mandar no bate-papo exatamente essas 3 questões para vocês poderem debater. 15 minutinhos a partir de agora. Não é como a sua, né, Antônio? A resignação não foi lembrada. Porque nem poderia, um sexo diferente, nem poderia, dá licença, né? Você é propício. Eu concluo. A Simara vai cantar para a gente, a voz dela é tão agradável, ela vai cantar. Vamos lá. Não, mas é legal, isso é bacana. Acho que é bom a gente ter esses exercícios assim, porque a gente aprende mais quando a gente está fazendo a apresentação, você vai atrás, você vai estudar mais, então é bom também para estudar. E é bom também compartilhar o conhecimento, né? Pode fazer, pode. Muito bem. Não está fechado. Agora vamos ver quem vai ser o ser de luz do monstruoso grupo 1, porque depois eu vi que o sistema aqui, eles fazem tudo errado, né? Teve um grupo que ficou com 8, que eu acho que é o grupo 1, aí o grupo 2, Sadinho, ficou com 6, e o grupo 3 com 7. Então, o grupo 1, quem é? Quase um latifúndio aí. Quem é o. Sou eu, Antônio. Ô, dona Sandra de Hipólito, vamos lá. Foi um prazer estar com... Ai, gente, quem está com esse microfone aberto aí, vamos fechar. Tem uma. Antônio, então, como alcançar a paciência, né? Um assunto riquíssimo. Nós falamos os 15 minutos, nem imagino que passaram-se 15 minutos. Foi muito rico, todo mundo falou muito bem. E aí a gente pegou, lógico, uma carona ali na água... Na água o quê, Sandra? Água da paz. Água da paciência. Água da paz. Também pode ser da paciência. Paz, né? Porque eu acho que como alcançar a paciência é começando, né, com o perdão, né, que estava escrito ali. Perdão por todas essas pessoas que entram no nosso caminho, que a gente não tolera e se irrita, né? Então, começar a pensar por que será que essas pessoas estão no nosso caminho, talvez estejam ali por um motivo, e com certeza estão. E daí, nós comentei aquele caso, Antônio, que eu reparei na aula do Caldini, que ele falou que tenhamos mais compreensão do que tolerância, né? Porque a hora que a gente tolera, a gente estaria aguentando, né? Então, não é o caso. É compreender por que o outro age dessa maneira, como ter empatia, né? Pela pessoa, saber o porquê
tentar entender, compreender o porquê a pessoa age de determinada maneira e assim aceitá-la. Então, a empatia é um exercício, né, que é para alcançar a paciência e transformando assim as aflições da gente em calmaria, que é olhando para o alto. Aqui, né, tem uma frase que é muito bacana, que o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra, né? Então, vamos ver quais são esses objetivos, o porquê dessas coisas atravancarem nosso caminho e nos desequilibrarem, né? E porque, né, tem a frase que termina, é sede pacientes, sede cristãos. Então, acho que é esse a palavra que resume tudo. E isso que você falou... Alguém quer falar mais alguma coisa? Não sei. Não, enquanto o grupo pensa aí, isso que você falou em relação ao Cialdini, realmente, porque se você fica naquela de tolerar, na verdade você não é um processo de aceitação, você está tolerando aquilo. Uma hora o copo fica cheio e você estoura, né? Então meio... pode vir um momento de explosão, né? Então você tem que realmente compreender e entender. E a outra coisa que eu acho legal aqui é quando ele fala, na verdade, esse texto é um espírito amigo, né? E que o Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 7, a paciência. E ele diz o seguinte, que a caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. E como tem gente que nos chama para o tatame, né? Nos chama para o tatame, nos chama toda hora para briga. E aí aquela imagem que a Sandra escolheu, do macaquinho, eu achei fantástico, porque é mais ou menos aquilo. Quer dizer, naquele momento, não entra no tatame. Fica tranquilo, né? Pense em Jesus, sei lá, faz alguma coisa, mas não entra, não perca essa... Põe água na boca. Põe água na boca, qualquer coisa. Né? Mas é isso mesmo, muito legal, Sandra. Bacana, o grupo 1, pensaram direitinho. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso, do grupo 1? Não? Podemos seguir para o... Sandra, obrigado, viu? Ô, Antônio. Oi, Ari, fale aí. Só uma colocação, é que eu lembrei agora, também podia ter colocado antes, mas surgiu agora. Teve uma cena muito interessante no filme O Todo-Poderoso 2, quando o personagem do George Freeman, fazendo o papel de Deus, ele tem um diálogo com a mulher do Noé de Nova York, em que ele fala assim, você pede paciência, você acha que Deus te dá paciência, ele coloca você em situações com pessoas para que você desenvolva a paciência. Né? Exato. Exatamente. E é toda hora isso. Né? Toda hora. Eu quero um pouco de sossego, eu quero um pouco de paz. A gente esquece. Não temos isso. Não temos. Vamos ter momentos de paz, mas a maior parte das vezes é como nós lidamos com essas questões que, em tese, podem tirar a nossa paz. Muito bom, Ari. Legal. E boa lembrança desse filme. É bem bacana. Eu gosto muito do primeiro também, quando ele está lavando o piso. Deus lavando o piso junto com... Né? É uma questão de paciência também. Bem, vamos lá. Grupo 2. Como conquistar a obediência e a resignação? Ou por que a obediência e a resignação estão dentro desse processo aqui? Quem é o ser de luz do grupo? Aliás, eu só pedindo para a Fernanda fechar o microfone, viu, Fernanda? Seu microfone está aberto. Sou eu, Antônia Cibele. Cibele, olha, sobrou para Cibele hoje, Cibele. Que honra. Vamos lá, Cibele. Hoje eu não escapei hoje, Antônia. Muito bem, assim que é bom. Hoje eu gosto. Não deu para escapar. Isso é ótimo. Sinta-se acolhida, tranquila. Vamos em frente. Então, a nossa questão é como conquistar a obediência e a resignação. E o nosso grupo se ateve aqui no início, que diz que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, enquanto a gente não chega, a partir da nosso desenvolvimento espiritual, ao consentimento do coração, a gente não vai conseguir ter obediência e resignação. Nós precisamos internalizar as mensagens de Jesus, colocando-as em prática. É isso que vai nos ajudar a ter esse sentimento, a internalizar esses bons sentimentos que a lei do progresso
nos ajuda a entender que faz parte da lei do progresso. Então, hoje, ele coloca também, que eu acho que é muito próprio também para o nosso momento, que a atividade intelectual é muito valorizada, muito exacerbada na nossa sociedade. E esquecemos que existe um vício, que é a indiferença moral. Então, o nosso grupo trabalhou em cima disso, da nossa evolução espiritual, para que possamos internalizar os ensinamentos de Jesus e, como diz aqui na última, bem no finalzinho, bem-aventurados os mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, falando da humildade e da mansidão, para a gente internalizar no nosso coração o que a gente aprende com os ensinamentos de Jesus. E sendo assim, a gente sendo mais manso nos nossos relacionamentos, nós vamos até desarmar aquela pessoa que talvez esteja sendo mais ríspida, mais rude, com a nossa atitude de mais paciência, de mais mansetude. Então, foi isso que o nosso grupo conversou, e nós queremos também parabenizar a nossa colega com a sua palestra, e nessa palestra ela mostrou muito o seu sentimento de mansetude e gentileza. Obrigada. Isso mesmo, foi mesmo. E Nossa, muito legal. Obrigada. Viu, Sandra? Ela vai querer dar aula todo dia agora, vai ser toda semana vai ter a Sandra aqui. Não, mas é legal, é isso mesmo. E em relação ao comentário, nós falamos, Kardec fala muito sobre a lei de Jesus. A lei, né? E quando você tem a lei, você tem que obedecer, teoricamente, né? Se você quer levar a sério, principalmente a lei de Jesus. Agora, é fácil você obedecer essa lei? No atual estágio, nós estamos tentando obedecer essa lei. Então, eu acho que é mais por esse lado. E a resignação. O que é a resignação? A resignação, basicamente, é o seguinte: eu estou de regime. Eu estou de regime. Aí, alguém aqui em casa, um ser de pouca luz, faz um bolo de chocolate. Eu vou comer aquele bolo de chocolate, quero um pedaço daquele bolo. Não, eu tenho que me resignar, tenho que segurar, não posso. E a mesma coisa com as nossas más atitudes. Nós temos que... Puxa, eu gostaria... Né? Eu até falei numa aula, uma vez, quando a gente estava encarnado lá, que eu tinha um amigo que era muito raivoso, muito tal, né? E ele, quando ele começa a fazer aquele processo de transformação moral, reforma íntima, ele fala, pô, eu preciso segurar esse lado mais raivoso. E daqui a pouco a gente vai falar da cólera aí, mas eu já estou antecipando um pedaço. Ele fala, poxa, mas eu era feliz e não sabia, porque ele gostava daquele jeito. Então, você tem que ter meio resignado, não posso ir para aquele lado, não posso seguir por esse caminho. Então, por isso que está aqui dentro desse capítulo, o bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, a obediência e a resignação. A obediência a essa lei de Jesus que Kardec nos fala, que é a ideia de você, né, da mansetude, da doçura, da afabilidade. E a resignação, de segurar aqueles seus impulsos mais negativos, saber que você não pode, você tem que dar um jeito naquilo em algum momento, controlar na medida do possível, na maioria das vezes, porque eu sei que é muito difícil no nosso estágio conseguir segurar tudo em todo momento, mas é um esforço que nós temos que fazer aí na resignação. Muito bom, no grupo 2, muito bem, dona Cibele. Espero ouvi-la mais vezes aqui em nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, Antônio. O grupo 3, quem é o ser de luz do grupo 3 que vai falar? O item 9, como controlar a cólera, a raiva. Ana? Oi, Ana, vamos lá. Vamos lá. Ana Rubim, vamos lá. Gente... Dentro de nós carregamos todos os sentimentos e emoções, né? E cabe a nós deixar aflorar os melhores sentimentos, né? Para que isso aconteça, para que a gente venha a combater determinados pensamentos e sentimentos maus, né? No momento de cólera, de raiva, é dentro da família, é dentro do escritório, é na rua, no centro espírita. No centro espírita não, né? No centro espírita não acontece essas coisas, né? Não. Okay. Não, às vezes acontece, porque não é só pela palavra, às vezes é um olhar que não agradou, às vezes é um gesto,
né? Porque nós temos expressões em todo o corpo, né? Então, não é só o que a gente fala. E para isso, nós precisamos não deixar nos envolver por esses pensamentos que não são bacanas, por esses sentimentos, né? Temos que estar sempre nos policiando as palavras, os gestos, para ir treinando, né? Pelo menos quando se pode, para poder conduzir um melhor, tentando compreender o próximo, né? E se colocando no lugar dele, porque as ideias do outro, às vezes, não são nossas ideias, elas são diferentes. E nós, por não, às vezes, não conhecermos esse outro com quem estamos falando, né? Muitas vezes a gente tem vontade de retrucar de uma maneira não muito agradável, né? É o que o Espírito então, fala aqui é que o Espírito fala aqui do orgulho ferido, né? Por uma oposição ao contrário, uma opinião contrária. Isso aí mexe no brilho da pessoa e ela quer se contrapor Exatamente. E às vezes eleva a voz, né? Aí vai para a gritaria, aí vai para a irritação. Porque se a pessoa tem uma outra posição, também não adianta você ficar falando, não, mas eu sou Corinthians, não, mas eu sou Santos, porque o Santos, não, porque o Corinthians. Pronto, vai criando um clima pesado e não vai resolver se é o Corinthians, se é o Santos. Os dois são times de futebol. Um pode ganhar um dia, o outro, né? E então ter esse respeito é muito importante, porque você nunca conhece o outro totalmente. Então a gente tem que se policiar para ter buscando um equilíbrio, né? E esse equilíbrio que vai nos ajudar também a controlar essa raiva, essa cólera, né? Não só da raiva, mas de outros sentimentos que a gente também tem, né? Isso. Se vigiar. E tem nesse pedaço aqui ainda, ele fala nesse espírito que ele não tem uma identificação, né? Um espírito protetor. Aliás, o texto anterior, eu até esqueci de mencionar, era de Lázaro, a obediência e a resignação de Lázaro. E ele fala um negócio aqui que é muito interessante, não sei se você ainda ia abordar, mas quem tem coração, ele fala, vai sentir um remorso, né? Ao, de repente, um acesso de cólera, você atingir uma pessoa que você gosta, por exemplo. Às vezes pode acontecer. E ele fala, poxa, é um desgosto mortal se você faz uma situação como essa, se você perde o controle. Né? E ele diz aqui que o espírita deve ainda levar em conta uma outra razão, ela é contrária, quer dizer, a cólera, a raiva, o destempero, né? É contrária à lei da caridade e de uma humildade cristã. Então, acho que esse realmente é o norte aí para nós, para tentar, de alguma forma, e é difícil, isso que a Ana está falando aí, é isso mesmo. Não só conhecer o outro, mas também nos conhecer, saber, puxa, preciso colocar uma trava, preciso segurar essa minha língua, preciso segurar esses meus impulsos, porque a hora de você estourar é muito forte. Esse meu amigo aí tinha esses problemas, às vezes ele nem sabia, estourava, viu? Aí voava a cadeira, brigava, enfim. É instintivo o negócio, você tem que segurar isso, tem que criar mecanismos para tentar controlar, porque senão... porque o caminho certo qual que é? É o da paciência, da resignação, da tranquilidade. Né? Porque muitas vezes o que nos parece uma coisa assim não é. Exatamente. Né? Muito bem, dona Ana. Muito obrigado ao Grupo 3. Alguém quer falar mais alguma coisa no Grupo 3 aí? Pois é, a Juliana, ela destacou uma frase, eu não sei se ela... Então, vamos lá. Aí, vamos lá, que nós estamos em cima do laço aqui, vamos lá. Vai, Ju. Cadê a Juliana? E acho que ela não está ouvindo. Bom, se ela aparecer, a gente continua aqui. Ana, brigadinho, viu? Se a Juliana quiser falar, tudo bem, sem problema. Você já colocou, era mais assim, a motivação mesmo para a gente tentar se esforçar em dominar a cólera. É que quando a gente tem aquele momento, né, a gente impede que se faça o bem. Então, é mais nesse sentido.
Só isso. Exatamente. E tem até um termo jurídico aí, a pessoa faz alguma besteira desse tipo, mata uma pessoa, agride, foi levado pela violenta emoção. Tem isso. E aí a violenta emoção é o que nós temos que controlar, porque é o nosso lado instintivo. A gente tem que dar um jeito e não estourar. Não que aconteça isso com vocês, são pessoas elevadas espiritualmente, mas nós vemos muito isso ao nosso redor, que pessoas que não conseguem controlar de jeito nenhum. Né? Vira e mexe, dá um estouro, né? Perde a compostura. E aí a cólera domina. E isso é contra a lei da caridade, a lei de você ter aí uma questão de uma fraternidade junto com outros irmãos seus, né? A questão do orgulho que vocês estavam falando aí, comentando. Mas eu quero terminar aqui com o item 10, que é o último texto que fecha aqui o capítulo, que é do criador aí da homeopatia, o Hahnemann. Ele mandou uma mensagem lá em Paris, em 1863, e ele fala o seguinte, que eu acho que sintetiza tudo isso que nós conversamos e refletimos nesse encontro. O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado, ou seja, muitas pessoas gostam de estar naquela situação, era o caso do meu amigo, né? Ou o caso da Gabriela, eu nasci assim, eu vi que a Sandra colocou, ou que exigiriam muita perseverança para serem eliminados, ou seja, dá trabalho mudar essas questões. Esse meu amigo sabe disso, ele falou isso para mim, dá muito trabalho, dói fazer esse negócio. Então, óbvio, é muito mais tranquilo você ficar na sua zona de conforto, continuar com aquele mesmo comportamento. Mas nós temos que mudar isso. E ele fala aqui, o Hahnemann, fala que tudo isso é uma consequência do orgulho. É o orgulho que mexe, que não deixa que nós possamos alterar esse comportamento, porque ele se encontra mesclado a todas as nossas imperfeições. Lá no Livro dos Espíritos, fala bem isso, quer dizer, o orgulho, o ego, né, está espalhado em todos os defeitos que nós temos, está lá o orgulho no meio. Né? O orgulho é a nave-mãe. Então, por isso que aqui que é uma dificuldade para nós, porque muitas vezes nós gostamos, ou muitas vezes também nós não temos muita perseverança, não queremos insistir muito nesse caminho, porque tá bom, tá do jeito que tá legal. Aí ele termina dizendo o seguinte, que o homem ele pode se modificar o que é do espírito. É possível para nós, não é uma coisa impossível, né? Quando quer com vontade firme, nós precisamos ter lá a nossa obediência, a nossa resignação. Convencei-vos, pois, de que o homem apenas permanece no vício, ou seja, com os defeitos, porque assim o quer. Assim o quer. Se não mudou, é porque está querendo, está gostando, está achando que está tudo bem daquela maneira. Mas aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, óbvio, a lei do progresso nós temos que evoluirmos como espírito, e para isso nós temos que resolver essas nossas imperfeições que ainda nós temos. Infelizmente, ainda temos muita coisinha para resolver. Beleza, gente? Puxa, foi uma aula densa hoje, hein? E na semana que vem, olha que bonitinho. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Eu acho que é o Luiz, né, Luiz? Semana que vem o Luiz entra em campo aqui para nós. Sim, senhor. Sim, senhor. Luiz vai entrar, vamos iniciar o capítulo novo aí. Gente, alguma dúvida, alguma questão a ser colocada? Deixa eu interromper esse compartilhamento. Tudo bem? Está todo mundo inteiro, feliz, mansos e pacíficos. Isso é bom. Muito bom, gente. Olha, foi muito legal. Vamos fazer nosso encerramento. Então, Luiz, lembrando sempre das nossas vibrações aí da nossa caixinha, quem colocou os nomes, tá bom? Bom, depois de tanto que a gente aprendeu pelo estudo, pelo debate, é o nosso momento de retribuir, doando o melhor do nosso amor. Vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas ou morais, vamos vibrar para que a cura efetiva dessa pandemia surja o mais rapidamente possível, e vamos vibrar por todos os nomes que se encontram nas urnas de vibração da Seara, da Searinha e aqui da nossa aula, para que eles possam receber o que pediram de acordo com a real necessidade e o merecimento de cada um. Que cada um de nós deixe no centro do recinto onde está uma vibração com o melhor do seu amor em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a leve aonde for mais necessário. Assim, agradecendo a Deus, a Jesus e a presença dos amigos espirituais que acompanharam o nosso trabalho, a todos vamos saudando, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Até a semana que vem. Graças a Deus. Até a semana que vem. Gente, muito obrigado. Uma vibração aí para todos vocês, inclusive para a Sandra Marques aí, que entrou em campo hoje. Legal, gente. Até a semana que vem, então. Beijos.